Então, a nossa investigação de hoje mergulha direto nas páginas daquele documento, Mônada, a Centelha Divina. E a nossa missão aqui é mapear o que o texto chama de nossa árvore genealógica cósmica. Tipo, desvendar isso tudo sem complicação e com muito entusiasmo. Porque geralmente quando a gente pensa em ancestralidade, a gente logo volta a algumas gerações terrenas, né? Exatamente, a gente pensa no máximo em bisavós, tataravós. Pois é, mas o material propõe recuar muito mais. Nós vamos explorar aquela força vital original que estrutura a consciência, indo muito além da nossa biologia. E eu confesso que estou super animada para isso. É uma quebra de paradigma logo de cara, sabe? Porque o texto parte da premissa de que a interligação do universo não é só uma ideia filosófica bonita, mas a própria engenharia da realidade. Tudo se inicia na chamada fonte criadora. Que, pelo que eu entendi, não é um lugar ou uma divindade tradicional, certo? Exato, não é? O documento descreve essa fonte como o estado de união perfeita das energias do sagrado masculino e feminino. É tipo a frequência pura e indiferenciada do amor incondicional. E é dessa fusão colossal que nascem as infinitas mônadas. E a maneira como o texto descreve a mônada, que também é chamada de centelha divina, traz aquele conceito muito interessante da consciência fractalizada. E isso muda totalmente a perspectiva da coisa toda. Muda muito. Porque em vez de ser uma criação separada e distante do Criador, a mônada é um pedaço literal do todo, operando nas dimensões superiores. Funciona como um holograma, sabe? Se a placa holográfica quebra, cada estilhaço ainda contém a imagem da figura inteira. A mônada contém um universo. Mas, lendo o material, uma coisa quebrou de vez a minha visão antropocêntrica. A parte de que a semente divina não começa a jornada dela na forma humana. Isso. Ela vivencia os reinos mineral, vegetal e animal muito antes. De forma alguma, ela começa a humana. O documento detalha bem que a mônada precisa de uma ancoragem material contínua para evoluir. Ela meio que estagia e vivencia esses reinos, acumulando dados sensoriais durante eras, antes de sequer habitar um corpo complexo como o nosso. É muito louco imaginar a consciência aprendendo a existir, primeiro na densidade, na quietude absoluta de um cristal de quartzo. E aí passando a entender ciclos de crescimento na biologia de uma árvore milenar, até chegar nos instintos de sobrevivência super afiados de um lobo. Tudo isso formando um vasto banco de dados na mônada, para só então preparar o terreno para a experiência humana. E essa escala de tempo evolutiva ganha contornos ainda mais amplos quando o texto introduz a perspectiva cósmica. A experiência humana passa longe de ser uma exclusividade do nosso ecossistema aqui. Segundo o documento, nós somos classificados simplesmente como os humanos terráqueos. A versão local do planeta azul. Isso mesmo. Existem outras humanidades desenvolvendo as jornadas delas em diferentes pontos do universo. A mônada atua como a grande regente, um núcleo de processamento gigantesco que recolhe e integra as vivências de todas essas civilizações. Pensando nesse volume inimaginável de dados sendo processados simultaneamente, eu tive um grande momento de clareza com a estrutura disso. A mônada cria uma família de alma de cima para baixo. Para conseguir experimentar essa vastidão material, ela opta por se expandir, criando de 1 a 12 super-almas. Que é o que a grande maioria das pessoas chama de eu superior. Exato. Fazendo uma analogia bem mais mundana, é como se a mônada fosse a diretoria de um conglomerado cósmico, criando até 12 gerentes regionais para coordenar as operações em várias filiais galácticas. Essa analogia corporativa é excelente para ilustrar a geometria que o texto apresenta. E a matemática cósmica do documento traz uma precisão fascinante conectando isso com um fractal sagrado de 144. A mecânica de equilíbrio do universo estipula que cada uma dessas 12 superalmas se ramifique. Elas criam mais 12 almas individuais, não é? Precisamente. 12 vezes 12 resulta em 144. Cada uma dessas extensões é projetada para atuar em realidades dimensionais específicas para o cosmos evoluir. Mas trazendo isso para a realidade de quem está ouvindo a gente agora,
Por que compreender essa estrutura gigante é tão importante? Porque essa perspectiva oferece um antídoto poderoso contra o isolamento crônico. Entender a mônada como a origem de onde a gente veio e também o destino para onde a gente retorna transforma o eu superior. Ele deixa de ser um misticismo distante e vira uma ponte para um estado de unidade e reconexão com a essência divina. Não tem separação real. Resumindo de forma bem calorosa, a grande mensagem é que não estamos sozinhos, mas sim inseridos em uma imensa e incrivelmente bem estruturada família cósmica, o que traz um senso de pertencimento gigante. Com certeza. E considerando toda essa bagagem milenar detalhada na nossa investigação de hoje, fica um questionamento instigante para quem nos acompanha. Se a mônada guarda todas as experiências acumuladas nos reinos mineral, vegetal, animal e em tantas outras civilizações espaciais, Quais habilidades sutis ou instintos forjados em outros mundos e formas de vida podem estar silenciosamente guiando a intuição humana neste exato momento? Fica aí a reflexão.